Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? A paz do Senhor Jesus. Esta noite Deus nos trouxe aqui para recebermos vitória e sermos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Depois desse louvor maravilhoso e abençoado, estamos nós aqui esta noite para mais uma vez ouvir a palavra do Senhor. E esta noite nós vamos estudar na palavra de Deus, porque estamos vivendo, meus irmãos, tempos em que tudo o que está acontecendo no mundo hoje mostra que Jesus está próximo para buscar a sua igreja. Aleluia. Abra sua Bíblia, meus irmãos, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, para nós iniciarmos a nossa palavra esta noite. Louvado seja o nome de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Aleluia. Santo e poderoso é o Senhor. Nós vamos ler alguns textos na Bíblia esta noite. Aleluia. Para juntos nós ouvirmos o que Deus tem para nos falar. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. O texto que nós vamos ler é no versículo 13 até o versículo 18. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13. Diz assim a palavra do meu, do seu e do nosso Deus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora vá até 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo 15, só voltar alguns livros. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Louvado é o nome de Jesus. Assim que você abrir, já localize o texto onde nós vamos ler esta noite, no versículo, aleluia, 51 em diante. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 da palavra do Senhor. Diz assim a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Depois nós, incorruptível, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória
por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão por quê? Porque estamos nos preparando para a volta de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Glória, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra esta noite. Meus irmãos, irmãs, igreja do Senhor, o texto que nós lemos fala do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus. Temos que estar preparados para a volta do Senhor. Jesus virá a qualquer instante. Ele virá para buscar a sua igreja. O que está acontecendo no mundo simplesmente são cumprimentos da palavra de Deus, são sinais. Quando você senta na frente da sua TV para assistir os noticiários, ou você está ouvindo os noticiários pelo rádio, tudo que você está ouvindo são profecias que estão se cumprindo. Eu não vou ler, mas dentro de Mateus capítulo 24, ali tem inúmeras profecias que mostram. 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, o livro de Ezequiel, o livro de Daniel e até mesmo Gênesis, todos mostram diversos sinais que eu levaria horas aqui para poder explanar biblicamente com os irmãos e mostrar tudo que nos aponta para a volta de Jesus. Mas eu quero dizer esta noite, meus irmãos, estejamos preparados. Não sabemos quando isso vai acontecer, não sabemos quando Ele virá. A Bíblia, meus irmãos, ela vai dizer no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, o seguinte. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Nós iniciamos no capítulo 4, mas a Bíblia diz no capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Aleluia. A partir do versículo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: mas amados irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois quando vos disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. A Bíblia diz então que Jesus voltará. O dia do Senhor será como um ladrão de noite. Quando o ladrão ele vai assaltar, quando ele vai entrar em uma casa, quando ele vai roubar alguém, ele não avisa: ó, estou chegando para roubar, eu estou chegando para cometer um crime. Ele não avisa, ele chega de repente de forma de surpresa. A Bíblia, quando ela vai se referir a Jesus como ladrão, não quer dizer que Jesus é mau, como um ladrão é, mau e cruel. Não, ele quer dizer no sentido de vir de repente, instantaneamente. Muitos ficarão, meus irmãos, no dia do arrebatamento, porque nunca se prepararam para a volta de Jesus, nunca perdoaram aqueles que lhe ofenderam, nunca cederam o perdão, nunca abandonaram os pecados, nunca abandonaram os diversos pecados que são praticados. O coração estava fechado para amar o próximo. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a si mesmo. Mas se não tem amor a Deus, se não tem amor ao próximo, se não tem amor a ninguém, fica difícil Deus poder nos abençoar. A Bíblia fala que Ele virá no dia em que ninguém está esperando, a hora em que ninguém está esperando. Acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque mesmo vós sabeis que o dia do Senhor virá como ladrão. Versículo 3: pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, a que está grávida, de modo nenhum escaparão. Observe a expressão, repentina destruição. E por que ele usa essa expressão? Porque todas as tragédias, tudo que já houve no mundo de ruim, nem se compara o que acontecerá depois do arrebatamento da igreja. A pior fase da humanidade será a fase após o arrebatamento, quando a época da graça terminar,
Nós chamamos os dias de hoje de o tempo da graça. O que é o tempo da graça? É o tempo da salvação, de aceitar Jesus como Salvador, de entregar a vida para Jesus, é de dizer: eu não quero mais o pecado, eu quero servir a Jesus, eu quero andar com Jesus, porque eu quero ir para o céu. O Evangelho está sendo pregado pela internet, está sendo pregado pela igreja, está sendo pregado em rádio, em TV, em redes sociais, nas ruas, por folhetos, em diversos meios, mas ainda assim muitos não querem ouvir o Evangelho. No dia em que Jesus voltar, essas pessoas serão as primeiras a querer procurar uma igreja, a procurar um pastor, a procurar um crente, a pedir oração e falar: ora por mim, não sei o que está acontecendo, e verá o mundo desabando, verá coisas horríveis acontecendo. A Bíblia fala no livro de Lucas que nesses dias, nos dias da tribulação, serão dias tão ruins que a Bíblia fala que as pessoas desmaiarão de terror, vendo as coisas acontecendo. Imagina só, as pessoas desmaiando de tanto medo que estão cercando a vida delas. O tempo da graça é hoje. O tempo de aceitar Jesus é hoje. O tempo de se converter é hoje. E para você que já é da igreja, e para você que é de Jesus, o tempo de estar firme é hoje. Quando eu falo hoje, eu não estou falando apenas literalmente desta noite, deste culto e deste momento. Eu falo toda a sua vida, porque não sabemos quando Ele virá, se será hoje, se será amanhã, se será de madrugada, não sabemos quando, mas temos que estar preparado, porque Ele vai voltar, Ele vai vir, Ele buscará a sua igreja, Ele buscará os salvos. E existem pessoas aí fora que ensinam e dizem, e eu respeito todos os argumentos. Eu sou uma pessoa que eu aprendi a respeitar as pessoas. Tem pessoas que dizem que o arrebatamento ele vai acontecer depois que vier a grande tribulação. Acontece primeiro a grande tribulação, a igreja passa pela tribulação e depois Jesus vem buscar a sua igreja. Muitos estão ensinando isso, mas eu quero esta noite mostrar aqui 2 versículos na Bíblia, provando biblicamente que a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Nós estamos no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, no versículo de número 9. Observe o que diz a Bíblia. Primeiro versículo, provando que a igreja não passará pela grande tribulação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 9, o primeiro texto. A Bíblia diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler novamente: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. A ira de Deus é a grande tribulação. O texto diz: Deus não nos destinou para a ira. A ira de Deus da grande tribulação é para o mundo, é para quem não subiu no arrebatamento. Porque enquanto os ímpios, enquanto os que ficaram estarão aqui sofrendo, padecendo necessidade, os salvos estarão na eternidade, já desfrutando da maravilhosa vida eterna. Aleluia. A igreja não passará pela grande tribulação. Segundo texto que eu quero ler, provando que a igreja não passará pela grande tribulação. O primeiro é esse, 1 Tessalonicenses 5:9. O segundo está no último livro da Bíblia, Apocalipse, no capítulo de número 3. Capítulo 3 do livro de Apocalipse. É até bom quando alguém falar para você que a igreja vai passar pela grande tribulação, mostra esses 2 versículos para quem duvida disso, porque não existe melhor argumento para provar alguma coisa para alguém a não ser a própria Bíblia. A Bíblia é o melhor argumento de todos. Apocalipse capítulo 3, o Senhor que eu dizendo que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Apocalipse capítulo de número 3, versículo 10. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir
sobre todo o mundo, para os que habitam na terra. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Vocês devem lembrar, eu já preguei aqui várias vezes isso, e disse que na Bíblia Sagrada, a palavra paciência quer dizer perseverança, perseverar na presença do Senhor. Então quando ele diz, como guardaste a palavra da minha paciência, quer dizer, como você perseverou a sua vida com Deus, Deus guardará você. E como é que Deus vai guardar a sua igreja? Quando Deus tirar a sua igreja daqui da terra. Deus vai tirar a sua igreja através do arrebatamento da igreja. E ele fala, te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Por quê? A grande tribulação, ela será para os crentes que ficarem aqui na terra, que não subiram. Será para os desviados e aqueles que se afastaram da igreja. A grande tribulação será para Israel, para a nação de Israel, que será perseguida pelo anticristo no período da grande tribulação, a tal ponto do anticristo querer invadir a cidade de Israel. Eu não tenho tempo para entrar nesse assunto, porque senão eu vou fugir um pouco do assunto, e eu quero mais falar do arrebatamento do que da grande tribulação. Mas o anticristo vai querer invadir Israel, mas não só Israel, ele vai dominar o mundo todo. O anticristo terá um controle global no mundo todo. Irmãos, o mundo está se preparando para receber o anticristo. O mundo espera um líder mundial, para que esse líder mundial tome conta da economia, que acabe com a inflação, que acabe com as guerras, que acabe com a fome. O mundo espera desesperadamente alguém para resolver os problemas mundiais. Este homem será o anticristo. Mas o anticristo, ele vai trazer uma falsa paz, porque o anticristo, ele vai reinar na terra durante 7 anos, e dentro desses 7 anos, dividido ao meio, serão 3 anos e meio de uma falsa paz, e 3 anos e meio de guerra contra o mundo. Por quê? Porque se o anticristo, ele já aparecer mostrando a face mal e cruel dele, ninguém vai apoiá-lo. Ele tem que ganhar a consciência dos líderes mundiais, ele tem que ganhar a consciência das pessoas, ele tem que ganhar a consciência de todos. Hoje em dia, isso é a coisa mais fácil que existe. Vamos voltar 4 anos atrás, na época da eleição. Muitos crentes abandonaram a sua fé, abandonaram Jesus, abandonaram os ensinamentos do seu pastor para seguir político, idolatrar política, dobrar o joelho por político, ir para a rua por político, fazer tudo pelo seu candidato. A coisa mais fácil de enganar a pessoa é manipular as pessoas através de palavras persuasivas. Pois o anticristo será um líder político. Ele será um líder político. A Bíblia fala que existe a besta que vai subir da terra e a besta que vai subir do mar. Apocalipse capítulo 13 fala sobre isto. Essa besta que ela sobe, porque a Bíblia chama o anticristo de besta. Não que o anticristo vai ser um bicho, como alguns ensinam aí fora, será um animal de 7 cabeças. Não, literalmente é um homem, é uma pessoa, será um líder. Mas um líder que vai usar da política para comandar o mundo todo. E nessa política que ele vai comandar os sistemas mundiais, ele vai ter um assessor que vai ganhar a consciência também das outras pessoas para adorarem o anticristo. A Bíblia chama esse homem de falso profeta. Então serão 2 personagens, o anticristo e o falso profeta. Um representando a política, o outro representando o sistema religioso. As 2 maiores armas para enganar até os crentes: a política e a religião. O que mais engana pessoas hoje em dia. O anticristo virá. Esse processo para ele fazer a cabeça das pessoas levará 3 anos e meio. Nos primeiros anos da tribulação, nos primeiros anos após o arrebatamento, o mundo vai ficar feliz. Que maravilha, estamos em paz, o mundo agora é um mundo maravilhoso. Mas após o período da metade da tribulação, o anticristo mostrará a sua face de quem ele é. A Bíblia vai apresentar as características do anticristo.
Daniel no Antigo Testamento, ele vai mostrar diversas características sobre o anticristo. A sua face será um homem de face feroz, será um homem de duras palavras. Ele fará guerra contra os santos, ou seja, fará guerra contra os crentes que ficarem, porque ele não vai admitir nenhuma outra religião, ele não vai admitir nenhum outro Deus, ele não vai admitir nada a não ser ele vai ser o Deus, ele vai ser o adorado, ele vai ser o exaltado. Jesus será tirado de posto, todas as religiões serão tiradas de posto, todos os líderes mundiais serão tirados de posto. E a Bíblia fala que ele vai implantar nesse período a marca da besta, o sistema que a Bíblia chama de 666, o número da besta, que ninguém poderá comprar, ninguém poderá vender, ninguém poderá fazer nada se não tiver o nome e o número e a marca da besta. No período que nós passamos pela pandemia, que foi de 2020 até 2023, pode-se dizer 3 anos quase que nós ficamos na pandemia, nós tivemos que nos adaptar ao sistema que foi feito, não só aqui na igreja, na cidade, mas no Brasil e no mundo todo, que as pessoas tinham que ser conferidas a sua temperatura, manter distanciamento social. E vocês lembram que nós tínhamos aqui uma espécie de pistolinha para medir a temperatura das pessoas? Aquilo é algo totalmente tecnológico, para medir a temperatura do corpo. E aonde é que se media a temperatura? Quando se colocava na cabeça da pessoa para medir a sua temperatura. O anticristo colocará a sua marca, a marca dele na pessoa, para controlar a pessoa. O que nós vivemos no período da pandemia, daquele negócio de poder passar aquela pistolinha na cabeça, já é um ensaio para o que vai acontecer no futuro. Meus irmãos, a coisa é séria, não é tempo de ficar brincando, não é tempo de ficar perdendo tempo, de achar que a vida com Jesus é de qualquer maneira. Não, meus irmãos, Jesus vai voltar, o arrebatamento vai acontecer, Cristo virá nas nuvens para buscar a sua igreja. Mas a alegria, meus irmãos, que eu tenho essa noite, em dentro da Bíblia Sagrada, é mostrar que a igreja não passará por esse período. E a Bíblia fala no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 26, quando diz, Apocalipse 2, 26: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Guardar até o fim as suas obras. Mateus capítulo 24, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 24. Hoje à noite eu estou falando do arrebatamento e da grande tribulação. Estou dando mais ênfase ao arrebatamento, mas também estou citando a grande tribulação. Mateus capítulo 24, abra sua Bíblia. Aleluia, louvado é o nome de Jesus. Glória. Capítulo 24, versículo 45, Mateus capítulo 24, versículo 45 até o versículo 51, que diz assim. Mateus capítulo 24, versículo 45, diz assim a Bíblia. Mateus capítulo 24, versículo 45: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor o constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu Senhor tá de virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os termulentos, virá o Senhor daquele servo no dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Toda vez que a Bíblia usa a expressão pranto e ranger de dentes, se refere ao inferno, porque a pessoa sem Deus, que não quer Deus, que nega a Deus, que se afasta de Deus, que vira as costas para Deus, se essa pessoa não se firmar com Deus, não vier para Deus, não entregar a sua vida para Deus, infelizmente o inferno a espera, como a Bíblia fala lá no Salmo capítulo 9 e no versículo 17. Tem gente que fala assim: ah não, eu vou aproveitar o mundo, vou curtir as meninas, vou curtir a zoeira, vou beber, depois eu volto para a igreja.
depois eu volto para a igreja, vou curtir o mundo e depois eu volto para a igreja. Está perdendo a si mesmo. É por isso, irmãos, eu respeito a crença de todo mundo que está aqui, mas vou falar uma crença pessoal minha. Eu não acredito muito nesse papo da pessoa aceitar Jesus quando está quase morrendo. Eu não acredito nisso. Sinceramente, eu não acredito. Sabe por quê? Porque na hora da morte, o mais ímpio, o mais pecador, ama a Deus e recebe Jesus como Salvador. Todo mundo fica bonzinho quando está morrendo. A pessoa fica aprontando a vida toda, fica lá, enche o cabo de cachaça, fica na zoeira, usa maconha, fica zoando o tempo todo, e quando está morrendo, vou entregar minha vida para Jesus. Ué, por que não fez isso quando estava aproveitando a vida? Quando era jovem? Quando estava no vigor da saúde? Está zoando a vida toda e sabe que vai morrer, o medo de ir para o inferno, vou entregar a vida para Jesus. Aí você vai dizer, mas por que você está dizendo isso? Porque a Bíblia fala que nós temos que apresentar nossas obras para Deus. Temos que ter obra. Eu te falo, que obra a pessoa vai fazer para Deus quando aceitar Jesus faltando 2 minutos para morrer? Nenhuma obra. Irmãos, a Bíblia fala que Deus tem galardão para nós. Sabe o que é galardão na Bíblia? Recompensa. Ninguém vai chegar diante de Deus e não vai receber nada. Todos que chegarão diante de Deus receberão uma recompensa da parte de Deus. Mas e a pessoa que nem conhece a Bíblia, nem sabe quem é Jesus, nem se preocupou, vai ali na intenção do medo? Irmão, pode ver o que eu estou falando. Pegue a pessoa mais ruim, a pessoa pior. Pense numa pessoa ruim que você soube que estava morrendo. Aí você chega perto da pessoa aí, você quer entregar a tua vida para Jesus? Eu quero aceitar Jesus. Claro, na hora da morte todo mundo aceita Jesus. A vida toda não quis saber de Cristo. Deus conhece o coração de cada pessoa, mas Deus quer que todas as pessoas caminhem com Ele. Observe o texto, eu vou ler novamente o texto. Se você está com a Bíblia aberta, Se está com a Bíblia fechada, você não vai entender. A Bíblia fala em Mateus capítulo 24, versículo de número 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os conservos e a comer e a beber com os termulentos, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe. Já imaginou se Jesus volta bem no Natal, bem no fim do ano, bem no Carnaval, bem no feriado aqui da cidade, no aniversário da cidade, que tem festa lá no Parque de Exposição, que até muitos crentes aqui vão para lá também. Mas Jesus volta nesta hora, nesse dia. Que obra você vai ter para apresentar para Deus neste momento? Irmão, servir Jesus não é brincadeira. Nós não estamos sendo aqui religiosos. Claro que não, de forma alguma. Mas a pessoa que tem compromisso com Deus sabe que ela não pode estar em todos os lugares. Ela é separada para Deus, a vida dela é consagrada a Deus. Ela tem uma vida dedicada a Deus. Você vive no mundo, mas você não é deste mundo, você não pertence a este mundo. É por isso, irmãos, que há pessoas, irmãos, que não conseguem sentir a presença de Deus, não conseguem sentir a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque ficamos em 2 horas dentro de um culto como esse, e aí depois de 2 horas, as outras 24 horas, o restante das horas é na zoeira, é no palavrão, é na bagunça. Aí vai vir o próximo culto, vai estar aqui na igreja, mas vai sair da igreja, volta de novo, toda zoeira e toda a vida errada de novo. Irmãos, eu estou pregando para você essa noite, estou aqui como um homem de Deus para dizer, é tempo de eu, você, todos nós endireitarmos a nossa vida na presença do Senhor e dizer, Deus, eu quero andar na tua presença, eu quero te servir em espírito e verdade, eu quero ser uma bênção em tuas mãos, eu quero cada dia mais fugir do pecado, eu quero ver uma vida que te agrada, eu quero agradar ao Senhor, eu quero agradar, eu não quero que o mundo venha me dar, eu quero que o Senhor venha me dar, eu quero a tua grandeza, eu quero o Espírito Santo, eu quero falar em línguas, eu quero ter dons espirituais, eu quero é a presença de Deus e não o que o mundo pode dar. O que o mundo dá é passageiro, o que o mundo vai dar não vale nada, mas o que Deus dá ficará para sempre, aleluia. O texto está dizendo exatamente isso. Esse homem aqui da parábola falou, meu Senhor está de virar, eu vou aproveitar, eu vou beber, eu vou zoar, eu não quero saber de Deus não. E o texto no versículo 50 diz, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera e a hora que ele não sabe. Aí você vai dizer, mas e se Jesus não voltar?
E se o arrebatamento for daqui a 150 anos? Todos nós vamos estar mortos embaixo da terra daqui a 150 anos. Ninguém mais vai estar vivo. Aí está o porém. Tem muita gente que pensa: vou aproveitar a minha vida e depois eu venho para Jesus. Vou sair da igreja, vou namorar alguém fora da igreja e depois eu trago essa pessoa para Jesus. Isso é a maior mentira do mundo. É mais fácil quem está lá fora tirar você da igreja do que você conseguir trazer alguém para a igreja. Isso é a maior mentira do mundo. Agrade a sua vida com Deus. Nem que para isso as pessoas fechem a cara para você, a família te despreze. Eu sei que você ama a sua família, nós amamos a família, mas não é porque a família está em pecado que nós vamos viver em pecado também. A pessoa está na zoeira, está na bagunça e vamos estar lá também. Claro que não. Temos que saber fazer a nossa separação, a nossa diferença. Se Jesus voltar em um dia em que as pessoas não estiverem preparadas, essas pessoas ficarão. O texto fala no versículo 51: e separá-lo-á. Haverá separação nesse dia. No capítulo 25 de Mateus, no versículo de número 13, na mesma página da Bíblia, no capítulo 25, no versículo 13 diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai. O que é vigiar? Vigiar não é só dentro da igreja não, meu irmão. Nós usamos muito essa expressão: vigia, vigiai. Vigiar quer dizer, a nossa vida tem que estar reta diante de Deus. Você já leu aquela expressão na Bíblia, incorruptível? Já deve ter lido essa palavra na Bíblia. Você sabe o que quer dizer a palavra incorruptível? A palavra incorruptível quer dizer que Deus não vê erro na vida da pessoa. A pessoa não é perfeita, ninguém aqui é perfeito, todo mundo tem seus erros, as suas falhas. Mas a pessoa que é incorruptível é aquela pessoa que está se esforçando o máximo para agradar a Deus com a sua vida. Agrada a Deus no que ela fala, agrada a Deus no que ela ouve, agrada a Deus em todas as coisas. A vida dela é para agradar a Deus, ela é incorruptível. Quando o diabo se levanta para acusar aquela pessoa e dizer: aquela pessoa está em pecado, aquela pessoa vai ser minha, o próprio Jesus fala: não, essa pessoa pertence a mim, mesmo falha, mesmo pecadora, está na minha presença. A pessoa incorruptível é aquela pessoa que Deus se agrada dela pela vida que ela está levando. Enquanto Abel e Caim eram diferentes, Deus se agradava de um, mas desprezava a outro. Deus se agradou da oferta que Abel havia entregado, porque Abel havia feito o melhor para Deus. Já Caim não. Caim guardou o mal no seu coração. Deus alertou ele antes. Deus falou para Caim que ele tinha que tirar aquele mal, que o mal queria dominá-lo. Ele parou para ouvir a voz de Deus? Não. Estou pregando hoje aqui nessa sexta-feira. O nosso próximo culto será no domingo, que o pastor vai trazer uma palavra. Depois nós teremos segunda-feira a escola bíblica. Depois teremos na quarta-feira o próximo culto, que outra pessoa vai pregar, não sei quem. Depois teremos na sexta-feira outra pessoa pregando na sexta. Depois, próximo domingo, teremos cultos após cultos durante todos os dias do ano. Deus está dando a chance em cada culto para todos consertarem a sua vida e andarem cada vez mais com Deus. É para você sair daqui cada vez mais preparado espiritualmente, porque Jesus vai vir. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, no capítulo de número 9 de Hebreus, capítulo de número 9, é o penúltimo versículo que eu leio. Depois desse eu vou finalizar com mais um versículo novamente em Mateus, mas vou ler agora Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo de número 9. Capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz assim: Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Deus está dando a chance em vida a todas as pessoas para aceitarem Jesus
para se converterem dos seus maus caminhos e para o ímpio vir para Jesus, antes que chegue a morte. Após a morte, segue-se o juízo. E o juízo, meus irmãos, é para condenar, não é para absolver. Porque aquele que já aceitou Jesus, está andando firmemente no caminho do Senhor, a Bíblia diz que já passou da morte para a vida. Esse já não entra mais em condenação. Crente nenhum vai passar pelo juízo final. Não haverá julgamento para o salvo. Tem até muitos louvores aí que falam de juízo final. Já vi muita gente pregando sobre julgamento final, juízo final, e não sabem e não conhecem a Bíblia. Porque a Bíblia não mostra que os crentes serão julgados e condenados. Não, o juízo final é para o mundo vai passar pelo juízo final. A Bíblia fala que a igreja vai passar pelas bodas do Cordeiro. O que é as bodas do Cordeiro? Se você estudou teologia, você sabe o que eu estou falando. As bodas do Cordeiro é o momento em que a igreja vai estar com o Senhor lá no céu, no período do arrebatamento, e Ele vai entregar a recompensa para cada um de nós. A Bíblia diz que Ele vai celebrar as bodas do Cordeiro. O que é as bodas do Cordeiro? A Santa Ceia, que será feita lá no céu pelo próprio Senhor Jesus. Ele vai celebrar uma ceia lá no céu. Nós vamos ter aqui no culto a ceia, o pastor vai servir a todos nós. Mas lá no céu, no arrebatamento, a Bíblia fala que vai ter uma santa ceia, que vai ser o próprio Jesus que vai servir o pão e o cálice para toda a sua igreja. Imagina que glorioso! Se a gente já sente a unção de Deus em um culto de Santa Ceia, que é o culto mais importante do mês, imagina uma Santa Ceia em que o próprio Jesus, que é o verdadeiro e único pastor, servirá a ceia para todo o seu povo. Aí Ele vai servir a ceia nas bodas do Cordeiro, e após isso Ele vai entregar os galardões. Ele vai chamar a pessoa por pessoa e vai dizer: aqui está o seu galardão, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra na alegria do Senhor. Aqui está o seu galardão. Ele vai entregar a nossa recompensa. Irmão, por isso nada que você faz é em vão. Nós lemos isso, talvez você não prestou atenção no texto, mas eu vou voltar de novo. Não precisa abrir não, eu leio para você. Se você prestou atenção na minha leitura, no 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia, nada é em vão. O Senhor vai entregar para nós a nossa recompensa. Mas, irmãos, nem tudo é festa. Enquanto a igreja recebe a sua recompensa, aqui na terra, quem ficou vai receber todo o pesar da ira de Deus e da perseguição do anticristo. E quem conhece a Bíblia e estuda a Bíblia, principalmente escatologia, sabe que a pior parte da grande tribulação não é nem tanto a perseguição do anticristo, que já será horrível, será a ira de Deus. A Bíblia fala que nesse período da grande tribulação acontecerão coisas horríveis, meus irmãos. Todos nós aqui somos de Deus, mas se Deus pudesse abrir nosso olhar espiritual, nossa visão espiritual, nós veríamos guerras espirituais entre anjos e demônios, se nós pudéssemos enxergar, mas nós não enxergamos o mundo espiritual. E se eu falar para você que no período da grande tribulação vai ter demônios andando pelas ruas, fisicamente andando pelas ruas, haverão demônios que perseguirão as pessoas, que não matarão as pessoas, perseguirão, tirarão a paz, colocarão enfermidades, dores, maltratarão, torturarão as pessoas para persegui-las. Os demônios vão invadir a terra pessoalmente. É claro que eu não tenho tempo para ler sobre isso, mas a Bíblia fala diversos textos. Depois você lê na sua Bíblia, na sua casa, o livro de Apocalipse, lá no capítulo 16 e outros textos de Apocalipse, vai mostrar centenas de perseguições. Como eu ainda tenho uns 2 minutos para encerrar a palavra, vamos ver só algumas dessas iras aqui, para você ver o que vai acontecer no período da grande tribulação. Apocalipse, capítulo de número 16. Eu só vou ler uma coisa que você já vai ver que horrível que será essa época da grande tribulação. Hoje eu estou pregando sobre o arrebatamento e a grande tribulação. Apocalipse capítulo 16. Quando começa a se derramar a taça da ira de Deus, é que o bicho começa a pegar.
Apocalipse, e antes do capítulo 16 já começa a acontecer coisa horrível, mas vamos ver só o capítulo 16. Você está com a Bíblia aberta? Apocalipse capítulo 16, versículo 1. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. Não queira você ver nunca a ira de Deus. Versículo 2. E foi o primeiro, e derramou a sua salva sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, que adoraram a sua imagem. Uma chaga má e maligna, caroços no corpo da pessoa. Toda pessoa que receber a marca da besta vai receber caroços no corpo. Esses caroços vão provocar dores horríveis, chaga maligna, como se fosse um câncer. Versículo 3, primeira ira, segunda ira, versículo 3. O segundo anjo derramou a sua salva sobre o mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente, todos os peixes, baleias, golfinho, tudo que há no mar vai se acabar. Então não vai ter mais peixe para se alimentar. Tudo que a pessoa se alimenta do mar vai acabar nesse período. Acabará toda a alimentação do mar. E você sabe que o mundo é uma cadeia de eventos. Se uma parte é afetada, outra parte também é afetada. Se há algo que vai fazer uma diferença no mar, isso vai afetar o planeta Terra. Versículo 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e as águas se tornaram em sangue. Irmãos, eu estou bebendo água durante essa pregação. No período da grande tribulação acabou a água, não vai ter mais água. Não vai ter água para tomar banho, não vai ter água para lavar o quintal. Imagina você até na sua geladeira, você abrir e ao invés de ter garrafas com água, vai ter garrafas com sangue para você beber. Vai acabar toda a água do mundo. Só por isso já vai morrer muitas pessoas, porque o ser humano, ele consegue ficar até 4, 5 dias sem se alimentar, mas sem beber água não passa de 2 ou 3 dias. Então acabou a água no mundo, milhões, bilhões já vão morrer só com essa ira. Mas vamos continuar, que tem mais. Nós paramos, versículo 4, versículo 5. E ouvi um anjo das águas que dizia: Justo é o Senhor que és, que era santo, porque julgaste as coisas. Visto como derramaste o sangue dos santos e dos profetas, também lhes deste o sangue a beber, porque disso são merecedores. Então quem ficar na terra vai sofrer muito. Versículo 7. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasassem os homens com fogo. Se hoje estamos vendo dias quentes, imagine um período em que a temperatura do sol vai aumentar o dobro do que é agora. Imagine uma terra onde a temperatura vai passar dos 50 graus, 55 graus, 60 graus, e a pessoa, quando está com calor, o que ela faz? Vai beber água, mas não tem mais água para beber. Calor excessivo e sem água, morte na certa. Mas mais coisa acontece ainda. Versículo 9: E foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram do nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Ou seja, mesmo acontecendo tudo isso, ainda haverá muitos que vão ficar com ódio de Deus. E quanto maior o ódio, maior a ira, mais a ira de Deus se derrama. Versículo 11: E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram dos deuses do céu e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre os grandes rios Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque esses são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar na batalha, naquele grande dia do Todo-Poderoso. E eis que veio como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e para que não se vejam as suas vergonhas. Demônios sairão para possuir as pessoas. Demônios, falta de água,
água transformada em sangue, morte dos peixes, calor excessivo. Isso, irmãos, digamos que é só 2% do que eu li. Se você ler o capítulo 17, capítulo 18, até quando chegar a época do juízo final, você verá coisas espantosas que acontecerão. Tudo isso para quem ficar. E para finalizar a minha palavra, eu falei que só ia ler mais um texto, eu só li esse para complementar o meu argumento. Mateus capítulo 25, para nós encerrarmos. Mateus capítulo de número 25, o último texto que eu leio essa noite para orarmos. Mateus capítulo de número 25. Quando chegar na sua casa, irmão, dá uma lida no livro de Apocalipse, para você ver quantas coisas vão acontecer nesse período. Capítulo 25 de Mateus, versículo de número 31. Mateus capítulo 25, versículo 31, diz assim a palavra do Senhor: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas o bode à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? Então lhe responderá o rei e lhe dirá: Em verdade vos digo, que quando fizeste para um desses meus pequeninos, amém, irmãos, olhe para cá, a bênção está aqui na frente. Quando fizeste a um desses meus pequeninos, irmãos, a mim o fizeste. Então lhes dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e